por que com a minha família? Por que comigo? Alguns questionamentos que às vezes surgem. Ou então as declarações, eu não mereço isso. Deus não está sendo justo comigo. São questionamentos e declarações frutos do nosso senso de justiça própria, de autojustificação. Senso esse que nos leva a termos ilusões e perspectivas erradas a respeito de Deus e a sua atuação. E daí chegarmos à conclusão de que Deus não é justo. Certo? Certo quando temos ilusões de perspectivas erradas. Porque Deus, ele é justo. Em Romanos 1,17, por exemplo, fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Inclusive, já gravei um vídeo algum tempo atrás que está disponível no YouTube e até já preguei sobre isso numa série em Romanos, né? Entre outras ocasiões. No Salmo 97, eu tenho aqui o texto dos Salmos, o salmista, ele escreve o seguinte: reina o Senhor, versículo 1, alegre-se a terra, exultem as ilhas. Ou seja, o Senhor reina. Esse Senhor é o Deus eterno, é o Deus Jeová, o Deus Yahweh. É o mesmo Deus que quando Moisés falou sim, Deus enviou para falar com o faraó, quando o faraó me perguntar o que eu direi, de que eu direi? Ele fala, diga, o eu sou te enviou. O Deus eterno. Então reina o Senhor. Versículo 2, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. No versículo 6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória, manifestação da sua presença, do seu caráter, a sua glória. Salmo 97, versículo 11, a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. E aí diz no versículo 12, alegrem-se no Senhor os justos e deem graça ao seu santo nome. Os justos se alegram no Senhor e dão graças ao seu santo nome, entre outras coisas, porque Deus, ele é justo. No site paroalvo.com, na área estudos, tu encontras o texto integral desta reflexão, Deus é santo. Terceira reflexão desta série, ilusões e perspectivas erradas sobre Deus e a sua atuação. Eu coloco geralmente um vídeo no YouTube, ou no Instagram, que depois é compartilhado com o Facebook, um vídeo de cerca de 3 minutos e pouco, no máximo 4 minutos, e aqui no YouTube é disponibilizado esse vídeo de 9 minutos, vídeo também que está anexo o link ao estudo que está no site paroalvo.com. Então, quando nós refletimos a respeito de Deus, vamos ver que Deus age segundo o que é justo. Ele não age segundo o nosso senso de justiça própria, o nosso senso de autojustificação, a nossa perspectiva, a nossa ilusão. Ele age segundo o que é justo. O seu próprio caráter é um caráter justo, como nós temos visto que Deus é Deus de amor. Deus é justo, Deus é santo, etc. Então ele age segundo o seu caráter. E ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, e quando falamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus é o parâmetro definitivo do que é justo. Não somos nós que estabelecemos os parâmetros daquilo que é justo. É lógico que dentro da sociedade humana, da comunidade humana, nos relacionamentos humanos, nas relações políticas, se define aquilo que é justo, né? Mas quando nós pensamos na perspectiva de Deus, não na perspectiva humana,
sabendo que a verdadeira justiça vem do próprio Deus, porque Deus é justo. Então, quando nós pensamos na perspectiva de Deus, quem estabelece o parâmetro daquilo que é justo é o próprio Deus, ele é o parâmetro. Por isso, nós devemos confiar nele, mesmo quando nós não compreendemos por que isto comigo, por que isto com a minha família. Questionamentos que vêm em meio aos sofrimentos, decepções e lutas, e nós nos indignamos por que comigo, com a nossa família. Mas aquela pessoa que verdadeiramente crê em Deus, ela confia em Deus, sabendo que Deus age de modo justo e ele não é injusto. Quando nós olhamos na própria palavra de Deus, nós percebemos que Deus, ao criar o ser humano, ele criou, diz a própria Bíblia, a imagem e semelhança do próprio Deus. Imagem e semelhança que foi corrompida com o pecado, que somente é restaurada pela fé, pela conversão em Cristo Jesus, né? Mas essa imagem e semelhança que é restaurada em Cristo Jesus, embora corrompida com o pecado, ela não deixa de ter no ser humano alguns anseios. E um deles é o anseio por justiça. E nós ansiamos por justiça. Desejamos justiça, mas devemos ansiar por justiça não nos nossos parâmetros, mas ansiar por justiça nos parâmetros do próprio Deus. A segunda coisa que nós vamos ver no estudo, que está inclusive no site, o que é justiça, o que é ser justo, né? Porque Deus age de acordo com os seus decretos, Deus age de acordo com as suas leis, Deus age de acordo com os seus parâmetros, do seu caráter. Então, o que é justiça, o que é justo, nós temos que olhar de acordo com os parâmetros daquilo que Deus estabelece. Por exemplo, em Romanos 1:17, fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É o mesmo Deus que na sua justiça, ele salva aqueles que creem em Cristo Jesus. É o mesmo Deus que na sua justiça condena aqueles que não creem em Jesus, que são incrédulos. Por outro lado, Deus, ele age não segundo o que nós esperamos dele, mas segundo as suas próprias promessas. E ele jamais nos promete um mundo com ausência de lutas, tribulações, sofrimentos, não. Porque o próprio Jesus Cristo, embora sendo perfeitamente Deus, sendo ele o Messias, o Filho do Homem, Jesus Cristo passou nesse mundo por lutas, provações, tribulações, e ele mesmo morreu na cruz pelos nossos pecados. Morte essa que foi necessária para cumprir e satisfazer a justiça de Deus, para que haja salvação, haja libertação da condenação, da morte eterna, de todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos que reconhecer a injustiça humana por causa da pecaminosidade do coração humano diante da justiça de Deus, que é um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo. Além disso, não ter desejo de vingança diante daquilo que nós consideramos como injustiça, mas termos sim um desejo de justiça e não jamais de vingança, de fazermos justiça ao nosso próprio jeito ou com as nossas próprias mãos. E além disso, aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é justificado, ele deve ter um estilo de vida que reflete a justiça de Deus. Justiça no ponto de vista legal, forense, justiça do ponto de vista social, justiça do ponto de vista ético, mas uma justiça que reflete o caráter de Deus. Não se esqueça, Deus, ele é justo, né? Então que nós tenhamos as perspectivas corretas sobre Deus e a sua atuação. Perspectivas essas advindas do verdadeiro conhecimento de Deus na revelação da sua palavra, na revelação através da pessoa de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Revelação esta que nos vem pela própria iluminação do Espírito Santo, para que tenhamos o conhecimento, o discernimento correto a respeito de Deus e a sua atuação. Um forte abraço.